Olá a todos que me estão a ver. Estamos agora live, estivemos a falar, como é hábito, aqui um bocadinho em off. Hugo, queres dar os bons dias ou boa noite a quem vai estar a ouvir? Aqui é bom dia ainda, são 9h18 da manhã. Este conceito de fazer calls com 8 horas de diferença vai ter um bocadinho essa dificuldade, mas para toda a gente que está a ver, exatamente. Para toda a gente que está a ver, este é o Hugo Barreto Ramos. O Hugo vai-nos falar um bocadinho de quem é. Nós estávamos aqui um bocadinho a bater umas bolas acerca de como é que íamos conduzir a nossa conversa e para quem já viu alguns episódios já sabe, para quem é novo, o objetivo destas Real Talks é exatamente descortinar um bocadinho aquelas que são as tomadas de decisões e a forma como as pessoas reais que existem por aí à nossa volta e que nós tipicamente não conhecemos, como é que elas decidem na sua vida, como é que elas lidam com os seus medos e frustrações, com as suas ansiedades. E hoje estamos aqui com o Hugo. O Hugo foi uma pessoa que eu conheci no seguimento de um processo de recrutamento da última empresa onde eu estive, na Spark. Trocámos algumas conversas. Entretanto acabámos por fazer um touch point aqui há uns meses atrás por causa da startup que eu estou a montar e desafiei tu para vires aqui hoje conversar um bocadinho comigo. E estávamos agora a falar de um curso que tu estás a tirar e se calhar esse pode ser um sítio bom para começarmos, que é, tu és um gajo cheio de cursos, tu és um tipo que tem... Eu não consigo parar de estudar. Nunca consegui não estudar. E não era porque tinha que o fazer pela obrigação ou o que fosse. Eu adoro ler. Já li o Wealth of Nations 3 vezes, que era para perceber melhor, que são livros mais complicados, mas sim, mas eu tirei, se eu te fizer, aliás, tu reparaste na altura em que, do recrutamento que eu tinha uma série de formações, não era? Ou seja, eu comecei na gestão hoteleira, já tinha passado por medicina dentária antes, mas vi que tratar de dentes durante a minha vida seria complicado. E então comecei na gestão hoteleira, entretanto apanhei a parte financeira na gestão hoteleira e interessei-me por isso, desenvolvi para a banca, finanças, mercados financeiros e entretanto fiz um MBA há pouco tempo um bocadinho revolucionário, que é de uns espanhóis que foi super interessante, para te ser sincero, eu chamo-lhe o Netflix dos MBAs, foi super interessante. E agora estou a fazer uma pós-graduação em Política, Filosofia e Economia, que é um bocadinho... e para não dizer que eu fiz o 12º ano em Artes e Humanidades, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Mas... Há aí uma parte muito interessante que tu também não mencionaste, que vai ser um bocadinho mais relacionável, que é tu trabalhaste também, quando dizes na hotelaria, com um dos chefes assim mais enigmáticos ou irreverentes que passaram assim pela riba alta com o Lubomir, não foi? E foste tu, de certa maneira, o cabeça nas operações do Lubomir durante alguns anos ainda. Por isso, tu de facto tens aqui um percurso que é muito estranho, para dizer o menos. E agora estás a montar uma empresa de nem sei muito bem como é que se diz, cara. É melhor explicares tu, explica-me o que é. No fundo, o Hugo, eu tenho mais 2 sócios, mas eu trato de uma empresa que é a ponta do guarda-chuva, que é uma SGPS. E o meu trabalho essencialmente é esse, é tratar de SGPS. Depois temos uma empresa de prestação de serviços ligada à gestão, que eu continuo a colaborar com o chefe Lubomir Stanisic e com o Sem Maneiras. Abrimos recentemente o restaurante em Lisboa, no bairro Alto, o grande sonho do chefe. Eu continuo a trabalhar com ele porque, não por necessidade deles ou por necessidade minha, mas porque criámos uma ligação tão forte e achávamos que seria uma pena nos desligarmos. Eu tenho uma amizade imensa por eles. Andamos muitas vezes à cabeçada, é verdade, mas acho que, como nós falámos há pouco, todos os irmãos a uma certa altura andam às cabeçadas. Eu andei às cabeçadas com o meu irmão, com a minha irmã, e eu vejo os 3 sócios daquela empresa como grandes amigos. O meu cunhado está naquela empresa e lá está, é família. E então ainda presto estes serviços para o Sem Maneiras. E depois temos uma outra área que é uma surpresa que vem aí, mas que está ligado ao trading puro e duro, e que estamos em desenvolvimento com um gabinete de advogados de Lisboa para darmos aqui fazermos as curvas necessárias para chegar ao final, mas no fundo é tudo ligado a investimentos.
podemos pensar que tudo o que nós fazemos é ligado a investimentos, seja na SGPS, a comprar e vender empresas, mas lá está, tudo o que eu fiz anteriormente foi-me preparando para isto, e todos os medos que eu tive, e tu sabes, na altura que nós nos cruzamos, eu ia fazer algo completamente diferente do que estava a fazer, não é? E ia dar bastantes passos atrás do que aqueles do que o patamar onde estava na altura, porque na realidade eu era o cabeça da empresa que geria os restaurantes do chefe. E aconteceu tudo de uma forma, ou seja, o eu não trabalhar contigo e com o resto da equipa aconteceu numa altura de medo, não é? E que eu vou ser sincero, que hoje em dia eu não vejo, ou seja, eu sempre temi a morte, e hoje em dia inspiro-me nela porque tento fazer o máximo que puder e o mais que posso e o melhor que posso para deixar alguma coisa. Já não é novidade para ti, mas vou ter um filho daqui a um mesinho. O grande Tomás. Grande Tomás. E eu quero lhe deixar alguma coisa, não só a ele, mas acho que virão mais filhos por aí fora. E quero-lhes deixar alguma coisa. E tive que passar por cima destes medos, não é? E tive que pensar, ok, aconteceram coisas que não foram boas, vamos avançar, bola para a frente e orgulhar, não é? No fundo também quem partiu, não é? Neste caso, ou seja, aqui fala-se da morte de um familiar, não é? Uma pessoa que te era muito querida, mas no limite isso leva-me a uma questão que é mais interessante do que estar a falar acerca dos contornos mais trágicos da vida, acerca do que isso traz para quem cá fica. E tu já falaste aí de um tema que é brutal, que é, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos, e que no limite acaba por ser muitas vezes a consequência do mesmo pensamento por parte dos nossos pais e dos nossos avós, que faz com que nós tenhamos também esse impulso na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, o que eu cada vez mais sinto é que a expectativa que nós criamos acerca do nosso próprio futuro, em função daquilo que são as nossas idealizações para a nossa vida, muitas vezes não são forçosamente as coisas que nos fazem andar mais rápido. Ou seja, acabam por ser muitas vezes os elementos de ansiedade que nós temos na nossa vida, e de stress, e de dúvida, e de medo, e que muitas vezes acabam por ser âncoras em vez de serem propulsores. Exemplo, eu aqui há muito pouco tempo atrás, e tu conheceste-me na fase, e agora pá, foi bom também ouvir da tua parte que estou com um ar mais feliz e mais aberto, e eu sinto muito isso também. E a altura em que nós nos conhecemos, eu estava muito mais direcionado para um mindset que me aproximava de uma noção de que eu tinha que ganhar a vida ao ponto de, se os meus filhos quisessem estudar para Harvard, eu tinha que ter dinheiro para lhes pagar. Se os meus filhos quisessem um dia estudar para a Austrália no liceu, na faculdade, o que seja, eu tinha que ter condições para isso. Mais, tinha que ter condições para suportar toda a minha família. Mais, tinha que ter condições para suportar toda a minha família indireta. Diga-se, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios, whatever, quem fosse, os meus amigos, ter empresas para poder proporcionar empregos para esta gente toda e todas as pessoas que eu não conheço. E estava muito nesse registro que era verdadeiramente ambicioso em termos financeiros e em termos de dimensão. E hoje em dia eu penso um bocadinho de maneira diferente e dou por mim a pensar, eu gostava muito de ter uma casa em frente à praia para o meu puto poder brincar na areia e conseguir estar em contacto com o mar, e se ele quiser estudar para Harvard, eu vou ajudá-lo da melhor maneira que eu conseguir, mas no limite, se eu não tiver possibilidade para lhe pagar, eu vou criar condições para que ele consiga ir para lá estudar, como um resultado do seu trabalho. E isto tem sido uma alteração no meu mindset e leva-me à minha questão, que é quanto é que as nossas expectativas sobre o futuro e a segurança que nós queremos proporcionar a nós e a quem nós vamos criar no futuro, quanto é que isto é impulsionador ou muitas vezes acaba por nos dificultar o progresso? Como é que eu tenho de explicar? Eu acho que eu reajo mais, eu progrido muito mais quando tenho dificuldades e quando me sinto cercado pelos problemas, do que quando está tudo bem.
E no fundo a situação que eu acho que estou onde estou agora, não é? E estou a criar o que estou agora, e tinha alguma necessidade também de fazer aquilo que gostava e que queria, por tudo o que passei e aquilo que tu disseste. Eu costumo dizer que quero me reformar aos 40, 45. Não sei se vai ser possível ou não, mas gostava de ir para cima da praia, numa cabana, viver da comunidade pescatória ali à volta, e os miúdos andarem de pés descalços na areia e poderem aproveitar. E sempre tive muito esse mindset que tu falaste há pouco, de poder-lhes dar tudo o que eles precisassem, e se tivessem que ir estudar para uma universidade nos Estados Unidos, eu ter todas as condições, mas estava a fugir um bocadinho àquilo que o meu avô e o meu pai sempre me ensinaram, que era não dar as coisas, mas dar os mecanismos, como tu estavas a falar, para lá chegar. E o meu mindset também mudou bastante relativamente a isso. Por isso eu vou-te confessar, na altura em que nos cruzámos, a primeira vez que eu falei contigo, tinhas ou seja, a tua atitude na altura tinha que ser muito séria, não é? E tinha que ser um bocadinho mais pesada. Durão. Exatamente, Durão. Aliás, na primeira e na segunda, porque nós tivemos 2 dias seguidos, creio, em conversações, e tu fizeste parte da avaliação de um grupo onde eu estava inserido. Mas na altura em que depois a última vez que nós conversámos em Lisboa, eu percebi que eras uma pessoa diferente, e quando vi que tinhas na altura decidido fazer uma grande viagem e repensar, identifiquei-me com esse Rodrigo, e vou-te ser sincero que foi algumas das coisas que eu fiz. Pensei que, poxa, este gajo estava colocado, estava bem, não era? Tinha uma estabilidade e arriscou. E na altura também decidi arriscar. Por isso acho que é a primeira vez que partilho isto contigo, mas na altura também foi uma inspiração, e é isso que eu quero passar também, é um pouco como eu absorvi da tua experiência, e aquilo que eu te disse, pareces muito mais bem disposto e com uma energia diferente. Eu também quero passar aos outros isso, e as dificuldades que eu passei, que não é o fim do mundo, o mundo não acabou, e já dei muitas vezes com a cabeça na parede, e os meus pais nunca me proibiram de dar com a cabeça na parede, e acho que foi por isso que consegui fazer estas coisas. Mas sinto-me muito tranquilo nesta altura, uma altura extremamente tranquila, e apesar de todo o mar que foi revolto, não é? Que esteve complicado, acho que neste momento estou mesmo numa altura bastante feliz da minha vida. Não ando a viajar por Singapura e por Bali, mas estou feliz. Cheguei há pouco tempo da Suíça, de Geneve, e trouxe lá muita coisa boa, e que quero continuar e não quero parar por aqui. Por isso acho que não me vou reformar aos 40 nem 45. Acho que não vou conseguir fazer isso. Pá, primeiro, obrigado por esse elogio, não fazia ideia, e fiquei até um bocado sem palavras, porque é sempre mais fácil fazer elogios do que recebê-los, tipicamente. Mas essa noção do reformar aos 40, 45 não é nova, e há muita gente a ter essa ideia. Eu acho que eu curiosamente em Singapura conheci um tipo que tinha exatamente essa máxima, mas foi um tipo que me impressionou muito. Ele era libanês, aos 21 anos, ele foi engenheiro, ele disse engenheiro, mas eu deduzi que fosse mais mecânico, que ele dizia-me que trabalhava em cruzeiros, e trabalhava na área das máquinas em cruzeiros, e eu digo isto não de forma condescendente, mas simplesmente porque ele depois disse que aos 21 anos já estava a abrir o primeiro restaurante em Singapura. Ou seja, deduzo que antes dos 21 anos, se ele já estava a trabalhar em cruzeiros, ainda não tinha tido tempo de tirar o curso de engenharia. Mas foi um tipo que saiu do Líbano, e que vive numa aldeia, e que saiu de lá. Ele tem 8 irmãos, uma família muito pobre, e saiu de lá, e aos 21 anos estava a abrir o seu primeiro restaurante em Singapura, que, para quem não sabe, é uma das cidades mais caras do mundo, que é para todos os efeitos, um dos poucos governos capitalistas, assumidamente capitalistas, não democráticos, ainda que seja uma democracia que foi, de certa maneira, construída após terem sido expulsos
pela Malásia e de se terem hoje afirmado como o berço de uma nação capitalista que pode proporcionar às suas pessoas de forma horizontal uma vida muito, muito confortável. Exemplo disto é o facto de haver uma paridade entre os salários do setor privado e os salários do setor público. Ou seja, um primeiro-ministro ganha tanto quanto o CEO de uma empresa, que é uma coisa que não se vive tipicamente em países como Portugal, países latinos, etc. Mas isto para dizer que foi um tipo que aos 21 anos começou o seu negócio num país diferente, num país difícil, que está a construir o seu mercado e o seu negócio. Ele neste momento tem 37 anos e diz exatamente aos 45 eu vou-me reformar. E o que eu senti dele foi diferente do que eu senti de ti quando tu disseste isso, porque o que eu sinto é, há para um certo tipo de pessoas uma condição inata à sua vida que os obriga a trabalhar de uma maneira diferente do que aquela que eu e tu trabalhamos. Porque a verdade é que nenhum de nós, eu não sei, se calhar estou a dizer uma coisa que é mentira, mas eu não nasci com fome, eu não nasci numa aldeia pobre onde a preocupação básica de segurança, ter um teto em cima da cabeça, era primordial. Não, isso era um dado adquirido. Ou seja, a forma como este tipo diz que se quer reformar aos 40, 45, depois de ter feito 25 anos de trabalho esforçado, e estamos a falar de uma pessoa que envia todo o dinheiro para a sua família, e ele disse uma coisa interessante, agora não querendo monopolizar aqui a conversa, ele a dada altura, eu perguntei-lhe, os teus irmãos estão muito orgulhosos de ti, né, a propósito da conversa sobre os irmãos, e ele disse, não, os meus irmãos estão-se a cagar, os meus irmãos, desde que eu lhes mando o dinheiro, eles estão-se a cagar, e eu, mas isso deixa-te triste. E ele, não, este é o meu papel. O meu papel na família é proporcionar estabilidade, porque eu acredito que tudo aquilo que nós damos, nós eventualmente recebemos, ou na forma como os nossos filhos vão ser educados e nos vão ajudar a nós quando nós formos velhos, ou na forma como nós estamos a devolver e depois Deus nos vai devolver de outras maneiras que nós não conhecemos. E há aqui uma noção de gratidão que faz com que aquele tipo de trabalho há 20 e tal anos, ou há 20 anos, em condições difíceis, vindo de um sítio difícil, mas que o vão permitir chegar a um sítio muito melhor e à sua família toda, sem nunca olhar para o trabalho dele como algo que foi esforçado e mau. E eu sinto que em Portugal, por exemplo, e numa sociedade ocidental, nós cobramos muito a nós próprios e a quem nos permite trabalhar, o facto disto ter que ser um processo tão esforçado, quando na verdade eu sinto que nem o é. Não sei o que é que tu achas disto, mas tu também vens de uma indústria que é muito exigente, a hotelaria, e o que eu sinto é que há sempre um pesar muito grande em fazer estas atividades profissionais. As pessoas custa-lhes muito trabalhar. Mas eu acho que não é só nesta área. E, essencialmente, eu identifico-me muito com os nórdicos. Ou seja, eu acho que devo ter aqui umas boas costelas que sejam norueguesas, ou suecas, ou dinamarquesas. E eu vejo, nós somos um povo latino que tradicionalmente somos um pouco mais preguiçosos e gostamos das coisas feitas, não é? Mas eu vi na temporada que tive lá em cima que há uma diferença entre há uma grande diferença entre ter um emprego e ter um trabalho, não é? E nós queremos muito emprego, não queremos trabalho, queremos emprego. E na hotelaria acontece muito isso. Na hotelaria nós sabemos que é impossível trabalhar 8 horas por dia, não dá. Por isso é que há pouca predisposição também das pessoas depois para trabalhar, e por isso é que o turnover neste tipo de negócios é muito grande. E eu entrei no Sem Maneiras com uma equipa e saí com uma equipa totalmente diferente. Acho que só me sobraram 2 ou 3 pessoas da equipa inicial, percebes? E lá está, como tu dizias, porque para muitas delas o ter um teto por cima é um dado adquirido, se bem que com as rendas que nós temos hoje em dia, esse dado adquirido tenha que ser partilhado muitas vezes, não é? Mas não deixa de ser. Dificilmente as pessoas vivem na rua, mas exigem muito do patronato, por exemplo. Tal como nós também, depois o patronato também exige muito deles, e cria-se aqui uma relação bastante abusiva e complicada. Mas
Mas é como era como tu dizias, às vezes a dificuldade e o rapaz que conheceste lá em Singapura, a dificuldade fez com que ele quisesse trabalhar, não é? Para ajudar todos e descansar um bocadinho mais cedo do que nós. E eu acho que há outra questão aqui inerente que é brutalmente importante considerarmos também, que é, eu acho honestamente que a maioria das pessoas que trabalha no registro em que nós vivemos em Portugal, considerando que a maioria das pessoas que vão estar a ver isto são de Portugal, à partida, acho que faz mais sentido focar aí, eu acho que elas não fazem ideia porque é que trabalham. Muito francamente. Porque tem coisas para comprar e para pagar e vive muito disso, digo eu. Não, não, eu não sinto felicidade. Na maior parte das pessoas, eu acho que tu mais que eu, tiveste essa experiência porque lidaste com muitas pessoas que estavam a tentar mudar de emprego, ou estavam a tentar encontrar emprego, ou lá está a parte do coaching que tu fazes, a parte motivacional também se prende muito com isso. Há muita gente que trabalha por trabalhar e não sente necessariamente felicidade. Eu quando chego à sexta-feira, vou-te dar este exemplo. Eu quando chego à sexta-feira, adoro estar com a minha família, adoro ir para casa e ter o fim de semana, mas também adoro vir à segunda-feira a trabalhar. Percebes? E sei porque é que venho trabalhar, sei porque é que estou cá e sei porque não olho para o relógio e isso permite-me, como tu viste, ir à hora de almoço jogar um FIFA com os amigos ou um Fortnite e não é por isso que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Eu estive pouco tempo no Six Senses e O que é sentia o Six muito. Senses? O Six Senses é o hotel no Douro. É o Six Senses Douro Valley. É um hotel aqui é de uma empresa tailandesa. E é um hotel de 5 estrelas, é por aí fora. Pronto. Eu trabalhava no departamento financeiro do hotel. E lá sentia muitas vezes a pressão de teres que chegar às 9 e sair às 5 e não haver um propósito de real de eu estar de lá das 9 às 5. Percebes? Eu muitas vezes acabava o meu trabalho ao meio-dia e depois ia almoçar e ficava o resto do dia sem saber o que estava lá a fazer e sentia-me perdido. E o meu maior medo, lá está, é sentir-me perdido no trabalho que estou a fazer e no que estou a desenvolver. E o facto de muita gente não saber o que está a fazer, ou não saber porque é que está a trabalhar, neste caso não saber o que está a fazer, porque muitas vezes as pessoas são extremamente competentes, mas não sabem porque é que estão a trabalhar. Isso eu digo que tenho poucos medos, mas esse é um dos medos que eu realmente tenho, é chegar um dia e não saber porque é que estou a trabalhar. O que estás basicamente a levantar é uma das tuas grandes preocupações é não teres propósito naquilo que tu fazes. E eu acho que esse é um dos grandes temas, porque, mais uma vez, se nós estivéssemos a ter esta conversa e fôssemos os dois nascidos na Índia ou no Cazaquistão, se calhar, ou não sei, num país em que as condições mínimas de vida não fossem garantidas para toda a gente, a conversa iria ser outra. Mas a verdade é que nós hoje encontramos, e eu vivo num sítio, neste momento, aqui em Bali, que isto é o epicentro do reencontro com as pessoas. Aliás, eu estou neste momento a montar um programa de desenvolvimento pessoal, a minha namorada é a Alma, ela é psicóloga e estamos os dois a montar um programa de desenvolvimento que se vai chamar, nem a propósito, Reconnect, porque Bali tem exatamente as condições para ajudar as pessoas a virem reconectar-se com aquilo que estão a fazer, com aquilo que são, mais do que com aquilo que estão a fazer. Mas eu acho que hoje em dia o trabalho também já é uma coisa que nós damos como garantido. Lá está. Toda a gente hoje em dia tem um emprego em Portugal. Felizmente a crise varreu-se com mais velocidade do que se poderia expectar e hoje em dia já é muito fácil qualquer pessoa trabalhar em Portugal. E eu sim, estive no mercado de recrutamento e consigo dizer que é preciso ter algumas competências para trabalhar, mas consigo também dizer que há muita gente incompetente a trabalhar porque não há espaço, simplesmente porque há espaço para a grande parte das pessoas, independentemente do seu nível de competência, conseguirem trabalhar. E mais não seja a servir à mesa num qualquer restaurante, porque o turismo em Portugal está a arrebentar e há restaurantes a abrirem como cogumelos mágicos num festival em Inglaterra e é preciso gente para servir à mesa. Mas o ponto é que muita gente procura
o seu propósito de vida. Muita gente está numa luta incessante para descobrir o porquê de fazer aquilo que está a fazer. Ao mesmo tempo sinto que uma outra parte das pessoas foge dessa mesma questão ou nem sequer se preocupa. E não sei se isto é só a minha opinião que está errada, não sei se é o meu enviesamento por miopia, não é? De ver a coisa demasiado perto, tentado num sítio onde essa pergunta se fazia muitas vezes, mas sinto que hoje em dia as pessoas se questionam muito de qual é o seu propósito de vida. Qual é que tu achas que é a resposta a esta pergunta? Qual é o teu propósito de vida? Sendo que estavas a dizer que era um dos teus medos não saber qual é que era, pelo menos no trabalho. Sim, o meu propósito de vida, lá está. Primeiro é fazer com que. É ser o melhor pai possível neste momento para o Tomás. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E passar-lhe os princípios que eu fui recebendo, mas isto na parte pessoal e ter a minha mulher, deixar a minha mulher feliz e essas verdades todas que são banais, não é? Que normalmente são ditas. Mas também que eu na segunda-feira tenha sempre a vontade de vir para o escritório e que na terça e na quarta e quando chega a quinta-feira eu dizer, poxa, já é quinta-feira, já passou tão rápido, ou entrar aqui às 6 da manhã no escritório e quando olho lá para fora já está escuro e eu não dei por isso, percebes? Um dos meus propósitos é esse, é ter sempre a vontade de vir para o escritório e ok, o negócio é meu e eu estou a trabalhar por ele e estou a construir uma coisa, mas também tinha essa vontade quando fazia outras coisas, percebes? E o meu medo às vezes é perder toda esta energia e toda esta vontade que tenho agora, porque foi como tu disseste, nós somos os privilegiados, independentemente de as pessoas serem, os portugueses em geral são privilegiados, nós estamos geograficamente muito bem localizados, não é? E temos o privilégio de podermos ter emprego, não é? E de podermos lutar pelo emprego. Eu se hoje em dia não tivesse a fazer o que faço, eu tentaria arranjar outro tipo de trabalho. Se eu não tivesse, eu nunca fiz as minhas formações para subir na carreira. Eu fiz as minhas formações para me inspirar mentalmente. Ainda no outro dia disse à minha mulher, a Helena, hoje apetecia-me ir à ópera. E não me apetece ir à ópera porque sim, apetece-me ir à ópera porque sinto que me inspira e que me traz uma forma diferente depois de trabalhar. Eu quando estava em Lisboa ia muitas vezes, o meu padrinho de casamento é cantor lírico, que está neste momento em França, acho eu, há 2 meses já a fazer uma peça, e ele veio fazer a Carmen a Lisboa, e eu via muitas vezes, e ia muitas vezes ao Centro Cultural de Belém e tentava fazer, eu tento me inspirar em coisas diferentes porque gosto de alimentar a mente, mas não porque tenho a necessidade de ultrapassar os outros e de crescer, mas tenho a necessidade de me sentir feliz naquilo que faço e sentir esta energia para vir todos os dias trabalhar. E eu sei que pertenço a um grupo talvez de 10% na população portuguesa que se sente feliz com o que faz e que encontrou realmente o propósito do que tem que fazer e tem ideias e mega ideias para quando puder fazer. Gostava muito de ter um centro de dia para idosos em que se juntasse um centro infantil e houvesse aquela conexão entre os mais velhos e os mais novos, que eu acho que cada vez mais se perde o respeito pelos mais novos e o respeito pelos mais velhos, essencialmente pelos mais velhos. Em África costuma-se dizer que quando morre um velho, arde uma biblioteca, não é? E essa é a verdade, e eu sempre respeitei aliás, eu ainda hoje, seja no que for, seja no trabalho, porque o meu pai, mesmo que o meu pai não perceba inteiramente do que eu faço,
pergunto-lhe quase sempre o que fazer. Ou nem o teu pai, nem provavelmente os outros 90% dos 100 que tu referiste. Ninguém percebe o que é que um gajo que trabalha em mercados financeiros faz. Essa é que é a verdade. Mas mesmo assim, eu pergunto ao meu pai o que é que digo-lhe quase sempre o que é que tu achas. Percebes? Eu disse que estava ligado à polícia agora, porque estou a ajudar nas próximas campanhas. E pergunto muitas vezes ao meu pai: eu acho que o que eu penso é isto, achas que eu estou errado? E ele muitas vezes tenta como é que dizer, não me influenciar nas minhas decisões, mas procuro muito a sabedoria de quem já está cá há mais tempo. E eu só gostava de ser, ou só gostava de saber um quinto, ou sim, um quinto do que o meu avô e o meu pai sabem e nos foram passar. E são pessoas que são extremamente sábias. E o meu pai neste momento é reformado, não faz nada, passa o dia em casa, joga bridge com os amigos dele, porque tem uma equipa de bridge online e vão jogando e tem os amigos do Facebook, como ele diz. E eu muitas vezes dou-lhe coisas. Ainda agora saiu um projeto de lei relativamente a empresas que estão fora de Portugal. E eu disse: pai, olha, analisa-me isso, por favor. Muitas vezes eu já o analisei, mas dou-lhe para ele também para a cabeça a funcionar. Por isso, eu sei que sou um privilegiado, mas tal como tu disseste, não passamos fome, mas sinto também que esse privilégio também foi trabalhado, certo? Ou seja, há muita gente que é privilegiada que não dá seguimento. E é fácil dizer: mas tu nasceste na família não sei quantos e tiveste e pudeste estudar todos os dias. Conheço N de casos que não tiveram essa possibilidade e que hoje em dia são pessoas extremamente felizes e realizadas, que não quer necessariamente dizer que têm uma conta bancária extremamente cheia. E eu dou o teu exemplo de que foste para fora e tenho a certeza absoluta que te sentes uma pessoa realizada neste momento e que faz o que quer. E falas muito bem. E que está pobre. E que está pobre. Que é uma das condições obrigatórias quando um gajo começa uma vida diferente como esta, é de estar pobre. Mas sim, eu tenho muita sorte. Eu no outro dia, não sei se foi no primeiro episódio ou no outro dos que gravei a seguir, disse uma coisa que acho que nunca tinha formalmente pensado e gostei muito de ter como ideia formalizada na minha cabeça, que é: eu adoro os meus problemas. E acho que esse é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. É podermos dar-nos ao luxo de resolvermos os problemas que nós queremos ter para resolver. Eu acho que a vida, de facto, não existe só com lados bons. Eu sou um tipo visual. Eu tenho uma facilidade muito maior em pensar com formas e com imagens do que de outras maneiras. Não sei quais é que serão as alternativas, mas na minha cabeça existem sempre imagens que me ajudam a associar a ideias. E, para mim, os estados emocionais que uma pessoa tem na vida, diga-se felicidade como um estado positivo ou tristeza como um estado negativo, têm o mesmo valor para mim. Ou seja, eu valorizo tanto o estado de felicidade, imagina, que vale X, como o estado de tristeza, que vale menos X. Ambos têm a mesma importância para mim. Obviamente um sabe melhor, outro sabe pior, mas não existe um sem o outro. E aquela ideia idílica de que nós temos de estar sempre em altas, sabes, é um bocado o efeito cocaína. Eu no outro dia fui ao Lux antes de vir, há um ano atrás, e estava no Lux. Eu não consumo drogas. Antes de me vir embora, comecei uma prática saudável de fumar um cigarro minado com erva uma vez por semana para conseguir relaxar antes do fim de semana, e sabia-me bem, mas era uma desculpa para fumar um cigarro mais do que tudo, porque eu fumei durante 10 anos. Os meus amigos que fumavam erva até gozaram comigo, porque eu comprei 10 euros de erva que me deu para ir para 5 meses, e eles riram-se de mim porque aquilo dava-lhes para 5 dias, ou menos. Mas isto para dizer que aquilo que uma pessoa sente quando está bem tem uma importância relativa
tal como quando está mal. Ou seja, não existe, é como o yin e o yang, não existe um sem o outro. E nós temos que ter a capacidade para valorizar ambos. Porque aqui, voltando à questão do efeito cocaína e à história do Lux, havia um tipo que estava lá, que eu conhecia há 20 anos, há 15 anos, que eu achava que era um tipo altamente saudável, que tem um emprego bom, está na área da saúde e tudo mais, e de repente estamos no bar a pedir uma bebida e o tipo saca uma coisinha dentro do casaco e diz, queres? E eu perguntei na minha ingenuidade, isso é o quê, ganza? Ele disse, não, é coca. E disse-me aquilo com um ar tipo, isso é perfeitamente normal. Eu não sei se tu consomes coca, não vamos entrar por aí, não quero estar aqui a fazer suscetibilidades nenhumas. O ponto é, tornou-se uma coisa altamente banal. E a conversa até podia entrar aqui para uma questão estatística de o que é pior, se é o álcool, se é a cocaína, e provavelmente até o álcool vai ter um apontamento mais negativo do que a própria cocaína, em mortes e impactos secundários que tem. Mas o ponto é, há uma coisa que socialmente se reconhece como má e nociva, que se tornou altamente banalizada, porque existe uma necessidade das pessoas que não conseguem relaxar e aproveitar a sua vida, estarem num hype e aquilo ajuda-as a chegar lá. E este é o meu ponto. Hoje em dia nós temos uma necessidade muito grande de estar bem em êxtase. E as drogas acabam por ser uma representação disso. Os psicadélicos, por exemplo, os cogumelos, os DMTs, os whatever, as drogas psicadélicas acabam muitas vezes por servir para nos dar esses estados alterados de consciência para compensar, obviamente, um déficit de êxtase que nós temos na nossa vida. E eu acho que aquilo que é verdadeiramente libertador é nós conseguirmos encarar a vida como um produto conjunto destes dois estados emocionais, da felicidade e da tristeza. E como tu dizes há bocado, foi um período triste em que tive que passar por situações difíceis, familiarmente e etc, mas agora estou bem e não vale a pena uma pessoa estar a fazer a grande floreada. Aconteceu, uma pessoa ultrapassa e segue. E é exatamente isso, é preciso sermos muito pouco condescendentes com a forma como nós olhamos para as emoções negativas, correndo o risco de estarmos a ser demasiado confiançudos na forma como olhamos para a felicidade, porque ela não é duradoura no tempo. É volátil, como qualquer estado emocional. E eu acho que a partir do momento em que nós encaramos isso como um estado absoluto na nossa vida, nós conseguimos encarar com muito mais tranquilidade, e tu já usaste aqui essa palavra, parece mais tranquilo, e tu estás neste momento uma pessoa mais tranquila, independentemente dos problemas que tens para resolver, porque sentes que estás a fazer aquilo que é suposto estares a fazer. Exatamente. Ou seja, e tu não tens a felicidade sem passares pelo momento de tristeza, não é? Senão a felicidade também seria uma coisa banal e não lhe darias o valor. Eu cheguei ao Porto, tinha chegado ao Porto na altura de Natal, poucos dias antes de Natal, e tínhamos descoberto que a Helena estava grávida há 2 semanas ou qualquer coisa do género. Mas nessa altura perdemos o bebê, porque ela teve uma gravidez ectópica e foi uma altura, foi um golpe, para mim foi um golpe bastante duro também, ou seja, tinha acabado de acontecer tudo aquilo, aconteceu isso também, foi um golpe demasiado duro na altura para mim, mas que me faz saborear esta nova gravidez e faz-me ver esta nova fase que nós vamos ter na nossa vida de uma forma completamente diferente. Se eu não tivesse passado por aquilo, se calhar não tinha... Eu ia gostar do Tomás, fosse como fosse, e não ia deixar de o amar por não ter passado pelo que passei. Mas acho que aquela situação que passei na altura me deu uma forma diferente de saborear esta felicidade, não é? E eu estavas a perguntar há pouco na questão das drogas, tudo que me prejudica a cabeça, tudo que me prejudica o raciocínio, eu não consumo. A minha mulher disse que só me viu bêbado uma vez, que foi no nosso casamento, e foi porque o irmão dela forçou bastante para que eu bebesse. Foi a única vez que ela me viu num estado mais diferente daquilo que eu estou. Normalmente gosto muito de me deitar cedo e vivo bastante para a minha saúde mental. A minha sogra goza comigo hoje em dia e eu deito mais tarde agora, mas 9 da noite normalmente eu já estou a arrastar-me para a cama. 9 da noite! Eu se pudesse jantar às 6h30, eu também acordo muito cedo, é verdade, mas se eu pudesse jantar às 6h30,
depende muito dos dias. Imagina, eu à semana consigo-me deixar estar até às 7h30, 8 da manhã, ao fim de semana consigo estar até às 7h30, 8 da manhã na cama. Mas acordar durante a semana, e não é por obrigação, 5h30, 5h30, eu gosto de absorver, e quando estava em Lisboa ainda acordava mais cedo, mas gosto de absorver o que a madrugada me vai dar, até porque eu gosto antes de trabalhar, antes de lhes preparar os relatórios e dar o meu parecer sobre as coisas, eu gosto de ver o que aconteceu na Ásia, porque os mercados na Ásia têm um horário completamente diferente do nosso. Aliás, sabes perfeitamente pela diferença horária em que estás também neste momento. E o acordar de manhã é a altura em que eu tenho para mim, em que eu relaxo. Eu só tenho 2 alturas para mim, que é de manhã, quando acordo de madrugada e está toda a gente a dormir e eu estou no meu silêncio e consigo fazer as minhas coisas, e no sítio onde eu me sinto mais sozinho, que é quando vou ver o futebol. Que é, eu sempre que o meu clube joga em casa, eu vou ver, e é o sítio onde tenho 40 e tal mil pessoas à minha volta, mas que me sinto realmente sozinho e descansado. Sozinho à bola, então. Eu vou sozinho à bola, apesar de ter o mesmo lugar, apesar de conhecer as pessoas à minha volta, apesar de os cumprimentar, mas estou sozinho porque nenhum deles sabe o que eu faço. Por isso não me vai perguntar como é que correu o trabalho, como é que não correu. Nenhum deles sabe que se eu sou casado. Quer dizer, se calhar sabem que eu sou casado porque tenho uma aliança, mas não sabem se vou ter filhos, vivo com os pais, vivo com os avós, seja o que for, percebes? Por isso sinto-me sozinho nesse aspecto. Ali faço o que me apetece, vivo como me apetece, tenho as emoções que me apetece, e eu sei que se fosse num local onde muita gente me conhecesse, eu se calhar me retraía um bocadinho, não é? E ali por isso são as 2 fases do dia, ou seja, é a fase da madrugada em que eu estou sozinho e que vejo as minhas coisas, e tento-me desligar cada vez mais das redes sociais. Não tenho Facebook, porque desisti a uma certa altura de ter Facebook. Continuei a ter Instagram pelaquela razão que eu tinha falado, de ir partilhando um bocadinho as coisas que faço e tentar inspirar algumas pessoas que queiram também desenvolver algum trabalho nesta área, porque eu tenho a certeza que há muitas pessoas que gostavam de entrar nos mercados financeiros, mas muitas vezes acham que isto é um bicho de 7 cabeças, que não é. Eu costumo dizer que o risco desta profissão está de não saberes o que estás a fazer. A partir do momento em que sabes o que estás a fazer, minimizas o risco largamente. E mantenho o Instagram por causa disso. E depois tenho o LinkedIn porque gosto de ir acompanhando certas pessoas. Lá está, o local onde eu fiz o MBA, eles são pessoas que estão sempre a desenvolver coisas, têm mesmo aquela mentalidade empreendedora, e mantenho assim. Mas tento-me desligar bastante destas coisas. Por isso é que o Facebook para mim já não fazia sentido de forma alguma. Até porque o meu pai tem Facebook. A partir do momento em que o meu pai tem Facebook, eu começo a pensar, não, isto não se calhar não é. Ou seja, o teu pai serve para tu pedires para fazer análises a documentos políticos, mas não serve para fazer parte da mesma rede social que tu. Não, porque, ou seja, não sei, acho que toda a gente passa por isto. Tu pôres uma fotografia e o teu pai ou os teus tios vêm comentar e tu dizes, oh pai, porquê? Foda-se, podes dizer, foda-se, pai. Porquê? Porquê é que foste escrever aquilo? Não é? E o Instagram já começa a levar. Mas olha, se a minha mãe ou o meu pai estiver a ouvir isto, eu adoro que o meu pai ou a minha mãe venham comentar as minhas fotos, porque pá, é um sinal de amor. É, pá, eu cresci. Os meus pais adoram-me e amam-me, a mim, aos meus irmãos, mas de uma maneira ou de outra eu cresci com um sentimento de que a vulnerabilização perante as emoções com a família não eram forçosamente uma coisa boa. Não vale a pena estar a entrar aqui muito em detalhes do porquê, mas acho que isto prende-se obviamente com padrões familiares e com padrões educativos, e é um tema que também tenho estado a aprofundar muito. Mas isto para chegar ao ponto que é, tipicamente tinha aquela reação, sabes, quando a mãe vem dar um beijinho para se despedir do filho à frente dos amigos, oh mãe, para com isso, não é? Sai para lá. E hoje em dia
apercebo-me que é o oposto que me sabe bem, porque é o oposto que me faz bem, sabes? A nossa sociedade e a nossa educação ocidental obriga-nos muitas vezes a ver o mundo de uma maneira que ela não é forçosamente natural. E é natural uma mãe e um pai acarinharem um filho e serem zelosos com o filho e fazerem demonstrações de afeto. E não é natural um filho querer fugir disso. E tal como para mim não é natural, dando um exemplo mais prático, das coisas que mais me marcou quando eu fui ao Brasil, eu fui para o Brasil fazer o Pitch Bootcamp e fui sozinho, a primeira vez que houve. Estive com 200 pessoas na sala, tive a manhã toda a fazer piadas, os gajos não se riam. E eu achava, porra, isto está a sair mesmo torto. E a dada altura, chegamos do almoço e há um deles que se vira e diz, Rodrigo, você tem que falar mais devagar que a gente não entende. E eu, peraí, então vocês estão a dizer que eu estive a falar a manhã toda e a fazer as piadas e vocês não se riram, não é porque não achavam graça, é que vocês não percebiam. Sim, a gente não entende muito. E então, os tipos não percebiam nada do que eu estava a dizer, mas aquilo que mais me marcou, isso é uma curiosidade, aquilo que mais me marcou foram os abraços. A forma como aquela gente se abraça, sabes? Eu tive reunido com o secretário de Estado na altura lá em Maceió, a falar sobre o projeto e não sei o quê, aquelas coisas que acontecem quando se vai para um sítio novo. E eles tratavam-se uns aos outros por bicho. E aí, bicho, como é que você está? E aquilo fez uma confusão tremenda. Então, tu está a tratar o secretário de Estado por bicho? Sabes? E eu só pensava nos secretários de Estado portugueses e nos ministros. E eu, sabes, senhor ministro, e eu tinha que inchar o peito para falar com algum deles. Mas, não. Porquê? Porque a verdade é que é natural nós sermos empáticos. É natural, pelo menos eu acho que para o ser humano, nem vou entrar na questão sociocultural, mas é natural o ser humano relacionar-se porque nós somos um ser relacionável, nós não vivemos uns sem os outros, por isso é só natural que nós estimulemos essas relações. E acho que hoje em dia nós também fugimos muito disso. Nós acreditamos que o nosso comportamento, sabes, para ser idóneo e para ser respeitável, muitas vezes tem que ser formal e ortogonal, sabes, e muito direto, sem rodeios, para que as pessoas nos compreendam, e falta muito amor. Eu sinto que falta muito amor hoje em dia no mundo e, sobretudo, no mundo dos negócios e no mundo das empresas e no mundo do trabalho e no mundo que é aquele em que as pessoas passam a maior parte do seu dia, porque, não te querendo pôr on the spot, mas quantas horas pensas, não sei se já pensaste, quantas horas tu trabalhas versus quantas horas tu passas com a tua mulher? É engraçado isso, porque ainda há pouco tempo, num dia do pai, ela fez-me uma surpresa. Consegues ler o que diz aqui? Baby Trader. Ela fez-me uma surpresa e deu-me esta prenda e, entretanto, porque eu costumo dizer que vou trazer, ou seja, como quero trabalhar mais com o Tomás, quero estar muito tempo com o Tomás, vou trazê-lo comigo, não é? Vou trazê-lo para o escritório, porque também sinto que tenho que estar aqui, mas que tenho que estar com ele. E ela pôs um vídeo meu que nós fizemos, se não estou em erro, em Vigo, ainda nem ela estava grávida. E alguém veio comentar, a dizer, ele trabalha muito realmente. E a resposta dela foi, já foi há algum tempo isto, mas eu só o vejo quando ele vem dormir a casa. E isso pesou-me bastante. Acredita que isso me pesou bastante, porque eu creio que não negligencio, ou seja, não é uma obrigação, mas faço questão de ir almoçar ao sábado com os meus pais, faço questão de, eu à quarta-feira vou fazer aulas de piano e depois das aulas de piano vou ter com os meus pais e janto com os meus pais, porque sinto que não dou o tempo que deveria a cada um deles. Tal como a Helena, eu devia passar muito mais tempo com ela, mas passo muito tempo aqui no escritório. Eu sou capaz, o meu sócio ainda vai lá embaixo e sai, mas eu sou capaz de entrar, como eu te digo, às 7 da manhã, e a única pessoa com quem eu me cruzo é a senhora da limpeza e digo-lhe bom dia e brinco um bocadinho com ela, e fecho-me aqui, e a única pessoa que fala é com os meus sócios e com se alguém vier aqui, e pouco mais, e saio daqui à noite e chego a casa e estou cansado e passei por... Eu percebo que a Helena às vezes quer um bocadinho mais de atenção minha, mas eu esgotei a minha energia toda durante o dia. E sim, eu tenho noção que passo demasiado tempo
dentro do escritório, mas eu tenho consciência que sou um workaholic, percebes? E tenho consciência que também me sinto infeliz, lá está, porque gosto do que faço e porque sinto a felicidade. Sinto-me infeliz se não estiver a desenvolver alguma coisa. Eu percebo que tem que haver amor no mundo, e eu amo. Pá, amo sem, não sei medir o amor que tenho pelos meus pais, pela mesmo família com quem eu não falo há muito tempo. Não deixo de ter um amor imenso por eles, mas eu costumo dizer uma coisa que vai, se calhar não vai cair muito bem, mas eu não gosto muito de pessoas. Percebes o que eu quero dizer? Para perceber perfeitamente. Eu sou um bocadinho... Não gosto porque não me identifico também com a sociedade que nós vivemos hoje em dia. Eu tive uma reunião de um grupo na segunda-feira passada. Esperei 2 dias e o representante desse grupo, eu enviei-lhe uma mensagem a dizer: olha, tenho umas coisas para partilhar contigo, e desabafei. E acabei por perceber, eu não gosto de pessoas, eu digo que às vezes não gosto de pessoas porque sinto que existem muitos velhos do Restelo. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, eu quando digo eu percebo perfeitamente o que isso quer dizer. A coisa que mais me apaixona, e sobretudo agora que estou nesta fase de vida em que tenho que estar a fazer por mim, tenho estado a montar o meu negócio, mais a ajudar pessoas individualmente e a fazer o coaching que faço por conta própria, tenho tido uma gratificação que tem sido inclusivamente, não tem sido superior, tem sido muito diferente, mas a um nível muito alto também, de poder ajudar pessoas, e por isso digo que das coisas que eu mais gosto é de pessoas, porque obviamente não podes ajudar pessoas sem pessoas. Mas por outro lado, percebo perfeitamente o que é que significa não gosto de pessoas, porque há muita gente com quem eu não sinto nenhum tipo de afinidade e que consigo dizer, se é para estar com esta pessoa, prefiro estar sozinho. Muita gente. E sobretudo à medida que o tempo vai passando, vou ficando cada vez mais seletivo no número de horas que eu dedico a pessoas com quem não me apetece estar. Ou seja, faço muito menos fretes. E sinto muito menos necessidade de fazer proformas com pessoas do que se calhar fazia há 5 ou 6 anos atrás. E eu acho que isso é simplesmente uma condição natural de nós percebermos aquilo que é prioritário para nós. E mais uma vez isso leva-nos ao início da discussão, que é porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem. E muitas vezes nós acabamos por dedicar muito tempo a coisas que não importam para nada para nós, sem nos questionarmos do porquê de estarmos a fazer, e quando nós nos apercebemos do porquê realmente estarmos ali e dele não existir, ok, then I'm out. E é assim que muitas vezes as pessoas acabam por fazer processos transformativos, porque percebem finalmente que estão a dedicar muito tempo a coisas que não têm importância nenhuma. Sabes, o Pareto já disse isso, e há 1001 maneiras de falar nos 80-20, mas tipicamente 80% das coisas que realmente têm impacto para nós são executadas ou são uma derivação de 20% do tempo que nós dedicamos a fazer as coisas que fazemos. Por isso, se tu quiseres quebrar esta regra e quiseres que isto seja diferente da verdade, tens realmente de ganhar consciência disso e agora trabalhar para que isso aconteça. É verdade. E lá está, uma das razões, eu não quero entrar em grandes politiquices, mas uma das razões que eu decidi entrar também, ou seja, comecei a gostar mais de política, foi porque senti que existem muitos políticos, mas que não existem estadistas nem governantes em Portugal, o que faz com que as pessoas digam que não gostam de políticos. E é o que estavas a falar há pouco, sempre daquela questão da formalidade, porque os brasileiros tratavam por bicho, não era? A questão da formalidade também afasta um bocadinho as pessoas, que faz com que eu antigamente dissesse: eu não gosto de políticos, eu não gosto de pessoas, eu não gosto, porque não me identificava com isso. Hoje em dia acho que o meu pai costuma dizer que foi a geração dele que deu cabo disto tudo e que nos cabe a nós recuperá-la, certo? Que eu concordo plenamente com ele. Eu acho que as gerações anteriores, que nós nasceste em que ano, Rodrigo? Desculpa. 91, ou seja, és mais novo, és bastante mais novo que eu. Supostamente esta geração... Eu tenho 34, vou fazer 35 este ano.
os millennials supostamente são a partir de 1984. Foi no ano em que eu nasci. Ou seja, já estou englobado nesta geração. E realmente está nos nossos ombros modificar isto, seja as questões ambientais, seja as questões políticas, seja as questões económicas, whatever. Mas eu tomei esta decisão de me envolver um bocadinho mais para tentar também mudar isso. Mas por outro lado, tenho este lado de que não gosto, mesmo assim, não gosto das pessoas que vejo hoje em dia e que crescem com como é que eu ia dizer? Com uma visão muito egocêntrica, muito fútil das coisas. Eu tenho uma opinião um bocado controversa relativamente a isso, mas honestamente não podia estar menos a borrifar para aquilo que acham deste comentário, porque esta é a pura das verdades. Pode haver muito boa gente na política, mas a verdade é que as pessoas que eu olho para trás e vejo no meu percurso académico, eu estou em Coimbra, que eu vejo que faziam parte das associações académicas na altura, que eram aqueles ignóbeis, sabes, que ainda hoje alguns deles eu vejo que ainda estão a tirar o curso, isto já lá vão 10 anos, e eram pessoas que se calhar estavam lá antes de mim, e que fizeram carreira política académica, e hoje eu vejo-as a estarem a encabeçar juventudes partidárias, aliás, alguns deles já fazem parte de assembleias municipais e já são deputados e já estão a entrar no esquema político, e tenho a certeza absoluta que 2 ou 3 deles eu vou ver no Parlamento ou em altos cargos políticos nos próximos 20 ou 30 anos. E isto, para mim, representa a escória da política em Portugal. Eu sei que isto pode ser muito direto e pouco bonito de se dizer, mas, honestamente, o facto de haver um daqueles indivíduos que lá está, já para mim é ilustrativo de tudo. Aqueles são pessoas sem capacidade para discernir aquilo que está correto e errado, porque desde o início que são pessoas corruptas, que são pessoas ideologicamente frágeis, são pessoas que fazem aquilo que fazem por interesses pessoais, ponto. E uma pessoa não muda assim tanto, a vida evolui, mas quando tu vês que os sítios onde elas estão são os mesmos, eu não acredito que as pessoas tenham mudado assim tanto. Uma coisa é uma pessoa crescer num sentido diferente e tu aí podes dizer, ok, esta pessoa claramente está a transformar-se. Outra coisa é uma pessoa que segue as pisadas que tu já antevias há 10 anos atrás e não podes prever que aquela pessoa tenha mudado muito. Mas não querendo também forçar muito neste tema, porque acho que não é relevante, eu acho que aquilo que pode ser mais um ponto de vista interessante é, eu acho que o grande motivo pelo qual hoje em dia nós não nos interessamos por política é porque não se cultiva o pensamento artístico quando uma pessoa é criança e se mantém ao longo do tempo. Tu há bocado falaste de uma coisa muito interessante, que é eu vou à ópera para me sentir inspirado. À medida que o tempo vai avançando, eu também vou conhecendo mais pessoas que ganham essa sensibilidade e eu próprio ganhei. Mas e fui um tipo que teve muita sorte, que eu ia ao CCB todos os fins de semana com os meus pais entre os meus 5 e os meus 12 anos, para aí. Todos os fins de semana não, mas todos os meses ia de certeza. Ia de Leiria de propósito para ir ao CCB ver teatros e ver música clássica, etc. Mas eu sinto que se dá muito pouca importância às coisas que realmente aproximam o ser humano de algo que é natural em si, que é a sua expressão artística. E tu estás a pensar, bem, estamos a falar de política ou estamos a falar de pintura? E o meu ponto é, quando tu cultivas o pensamento artístico em alguém, tu permites que a pessoa pense de forma não ortogonal, não cartesiana. E a partir do momento em que tu introduzes isso, tu podes começar a introduzir temas como a vida. E quando tu introduzes tema como a vida e a forma como nós a vivemos e a forma como nós tomamos decisões, um bocadinho a gênese desta conversa, deste Real Talks, deste podcast, tu podes começar a ter conversas acerca da origem da filosofia, do pensar a vida e do porquê é que nós existimos. E a partir da origem da filosofia, tu começas a entrar em todos os sistemas políticos. Ou seja, para mim, o mesmo motivo que leva hoje uma grande parte da sociedade a não gostar de ópera, ou a não gostar de música clássica, ou a não gostar de teatro contemporâneo, whatever it is, é a base que justifica a mesma falta de interesse por política e por questões que estão muito relacionadas com a gestão das sociedades, que no limite são uma correlação direta, ou estão correlacionadas diretamente com aquilo que é a forma de nós pensarmos a vida. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Tanto que o liberalismo muita gente pensa que é uma corrente política, mas é uma corrente filosófica. Ponto.
tem origens religiosas, mas é uma corrente filosófica. E a política em si interessa-me pela parte filosófica, percebes? Ou seja, eu gosto de estudar política pela parte da filosofia. E nunca tinha lido, ou seja, a partir do momento em que comecei a interessar-me por política, comecei a ler John Locke, Adam Smith, comecei a ler Rousseau, por exemplo, porque lá está, eram pensadores e eram criativos e eram mais do que políticos, eram filósofos que tinham uma criatividade completamente diferente do que aquela que nós vivemos hoje. Foi aquilo que eu te disse. Nós hoje em dia temos políticos, e os políticos são o quê? São monstros de campanha que tendem a dizer o que as pessoas querem, não é? Porque há task force criados para isso mesmo, mas depois não tens o restante. Foi aquilo que tu disseste, que vês pessoas que estavam nas associações de estudantes ou o que fosse, e que depois entraram para as juventudes, mas que não têm um mínimo de conhecimento e de senso para estarem à frente de assembleias, ou seja, o que for, porque na realidade os nossos decision makers são pessoas sem algum tipo de conhecimento. Conheço alguns, eu vou dar exemplo de duas pessoas com quem me cruzei recentemente e que tu se calhar vais dizer, nunca ouvi falar. Sabes quem é o Dr. Paulo Sand? Alguma vez ouviste falar no Paulo Sand? Não. Acho que 98% das pessoas não sabem quem é, e é uma pessoa extremamente, ou seja, ele faz conselhia para o nosso Presidente da República, mas é um anónimo que tem um conhecimento profundo sobre o que é governação. E tens um miúdo, porque tem a minha idade, de 35 anos, que é professor na beira interior de ciências políticas e que é uma mente brilhante neste aspecto. Mas lá está, conheces Bruno Ferreira? Alguma vez ouviste falar também? Não. São estas pessoas que não procuram as luzes da ribalta e que realmente poderiam fazer alguma diferença, mas que, por não serem populistas e por não serem pessoas que fazem as romarias e as feiras, ninguém os conhece. Para nós a política, ou seja, para o cidadão comum, a política é aquilo que vemos na televisão. São os beijinhos e os abraços e os confrontos acesos e a falta de respeito por quem está à frente deles, porque eu conheço muitos que hoje em dia estão aliados a certas pessoas, mas que há 4 anos atrás os insultavam publicamente e que iam porque iam contra as ideologias. Se bem que eu acho que há muita gente que esteja neste meio que não tem ideologias, que a única ideologia é o indicador a bater no polegar, não é? E que dizem adeus de mão fechada, e que é por isso que muitos de nós também não gostamos. Lá está, não tem o sentido criativo como tu falavas, e eu tenho pena, porque se grande parte das pessoas começasse a ver a política, eu não digo a política em Portugal, eu estou a dizer a política pura e dura, a parte filosófica da política, a parte filosófica até da economia, eu creio que ia haver muito mais gente apaixonada e com gosto por isso. Aliás, podes ver aqui atrás de mim, tenho livros como este que me vão inspirando e que me vão dando os pensadores do Rousseau, por aí fora, que me vão dando um alento que se pode marcar alguma diferença, tal como eu quero marcar a diferença na banca, e tal como eu quero revolucionar a banca e trazer um ar novo. Aquilo que tu disseste, 95% das pessoas não sabem o que eu faço, não percebem realmente o que eu faço, não é? Porquê? Porque para a maior parte das pessoas isto é um tema, é um bicho de 7 cabeças, que não é. Mas é um bicho de 7 cabeças porque foi formalizado demasiado. Eu não vou para os meus advogados de fato e gravata, não recuso-me a ir para os meus advogados de fato e gravata. Preciso deles para avançar em certas coisas, mas não o faço porque não vejo necessidade em fazê-lo. E eu sou contra o normal, não é?
Não vais ver muitos banqueiros nem financeiros assim. Eu defendo a liberdade de. Ou seja, o artista que me costuma tatuar é o Makarov, é um criativo imenso, mas eu sei que ele, talvez o trabalho dele, que ele faz, não é bem visto por muita gente, lá está, pelos velhos do Restelo que acham que nós temos que ser demasiado formais e demasiado sérios. E é isso que afasta as pessoas da política, das finanças, da economia, da base do que é uma sociedade, na realidade, não é? E eu gostava muito que houvesse mais literacia política, literacia económica, literacia financeira, literacia artística, como tu disseste. Aliás, os nossos teatros hoje em dia sofrem muito porque há pouca gente a ir aos teatros. Começa a haver mais um pouco, porque a nossa geração de millennials começa também a interessar-se um bocadinho mais por esses temas, mas ainda é muito pouco, é muito, 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 muito pouco. E eu vivo numa cidade como o Porto, em que tenho uma oferta muito baixa, porque eu percebo que eles não conseguem, não conseguem ter uma oferta muito maior que isto. E é isso. E entristece-me bastante essa parte de, ok, eu compreendo que as pessoas não, eu compreendo que haja muita gente que não concorda com a situação, por exemplo, política atual. Eu não estou a dizer que está bem ou que está mal. Sinceramente, abstenho-me bastante dessa postura. Mas percebo que não se identifiquem com a política em si, porque todo o dia tu ouves uma coisa que correu mal. Ou foi porque deram moradas falsas para receberem mais, e quem paga somos nós, na realidade, ou porque fizeram uma panelinha entre eles todos para tomarem o poder. E hoje em dia a política é mais sede de poder do que sede de servir. Percebes? E o Estado está cá para servir, não está cá para... Eu tive aqui há um tempo atrás Epá, eu até tenho vergonha quase de dizer isto, mas tive um vislumbre de uma situação que já durava há algum tempo e que eu nunca tinha percebido o que era. Que se trata de perceber o que era a segurança social. Em que a dada altura estamos a falar de seguros e de ir aos hospitais e de privados e não sei o quê, parará, e alguém diz, pá, sim, mas é para isso que serve a segurança social, não é? Para tu conseguir segurar quando tu estás mal. E eu, espera aí, nunca tinha percebido que a segurança social, na verdade, deve ser um seguro para a sociedade, sabes? E aquilo de repente bateu-me e eu senti-me tão burro, sabes? E tão estúpido. E pensei, de facto, eu não sabia isto, não é porque eu sou um gajo burro ou que tenho uma baixa capacidade de aprendizagem ou o que seja. Mas simplesmente ao longo do meu percurso, eu acho que nunca tive uma conversa educativa e informativa que me ajudasse a compreender a forma como eu próprio vivo no meu sistema político. Ou seja, eu já nem falo em as pessoas interessarem-se por política e governação ao nível da forma como se gere um Estado e conhecerem os meandros dos diferentes tipos de regimes políticos, sabes, e reconhecerem as reentrâncias daquilo que é a gestão política. Mas, sim, haver um incentivo individual ao conhecimento acerca de temas que te tocam. Nomeadamente, se eu partir um braço, o Estado está lá para me ajudar como, sim ou não. E isso para mim foi altamente chocante. Mas é como dizes, eu acho que há muita esperança naquilo que hoje em dia pessoas como tu estão a fazer, e pessoas como eu, não querendo parecer arrogante, no sentido em que simplesmente estamos a viver as nossas vidas com uma sensação e uma noção de liberdade que é muito característica de alguém que está a ser minimamente justo com o direito à vida que tem e o privilégio à vida que teve. Por isso, não me chateia e acho que honestamente é fazendo aquilo que está correto para nós que eventualmente nós possamos conseguir fazer movimentos que nos vão levar ao encontro de ajudar mais e mais pessoas, como é aquele que tu estás a fazer neste momento. Foste fazendo o teu percurso, desde as artes, ao design, ao que foi que disseste que foste estudar, à hotelaria, ao financeiro, agora a criar a tua empresa, aos mercados, à política, e eventualmente estamos a ver daqui a uns anos a tomar decisões e a ajudar este país a ser diferente de alguma maneira, nem que seja no escuro, na sombra, onde ninguém te veja, mas onde realmente consigas ter impacto. Eu vi já viste o Vice, certamente.
Sim, sim, sim. Para quem ainda não viu, é obrigatório. Eu não fazia ideia. Pá, não quero fazer spoilers, mas eu não fazia ideia que nós éramos autênticos. hum, Somos peças de um tabuleiro de xadrez que há gajos que estão a jogar. Ponto. A quantidade de gente que morreu. Sabes, eu fiquei em choque. Eu tive meio dormente durante 12 horas depois de ver aquilo, porque eu não tinha noção. Epá, eu sou muito ignorante no que toca a temas de políticos epá, política internacional, então ainda pior. Mas, mas não tinha a mínima ideia que nós éramos autênticos fantoches. Não tinha a mínima ideia a quantidade de gente que sofre e que sofreu naquele caso por causa de dinheiro cair para o bolso de determinados indivíduos. É aquelas coisas que se falam, mas o filme para mim o que fez foi abrir-me os olhos para uma realidade que eu já andava a ouvir há muito tempo. Eu fiquei em choque. Mas pronto. Viste o Big Short? Viste o Big Short? O Big Short, o filme. Big Short Big também. Short vi o do. É com quem? É com o Gosling. Não é com o Ryan Gosling. Não. Sim, sim, também com o Ryan Gosling. O Ryan Gosling também entra, exatamente. Mas são os mesmos que fazem o Vice, não é? Fazem o Big Short também, com o Steve Carell e agora falta-me o nome do principal, o que fez Dick Cheney. Christian Bale. Como é que Christian Bale, exatamente. O Christian Bale também tem um papel. É verdade, não tinha pensado nisso. Tu vês as marionetas que nós somos neste meio, não é? E tal como morreram imensas pessoas com as decisões políticas que houve nos Estados Unidos, a quantidade de gente que ficou sem casas, que morreu de fome, que nós nem sabemos sequer com as decisões Que está a morrer neste momento. Com a crise que veio em 2008, que a maior parte das pessoas que estavam lá em cima sabiam que ia acontecer e que mesmo assim deixaram acontecer e tiraram muito proveito disso, percebes? E lá está, e por isso é que eu digo que muitas vezes compreendo que as pessoas não gostem de política nem queiram estar ligadas ao meio. Eu estou em dois lados muito controversos, que é os mercados financeiros, que ninguém gosta, e entrar noutro mercado também que toda a gente, que muita gente odeia, mas que tem realmente que a gênese, a base do que ou seja, do que é a política ou as finanças, é artística, percebes? É bonita, é um bailado, vá. E eu tenho muita pena disso. Mas pronto, é o que nós temos e é como nós temos que viver. Já estamos aqui na 1h15. Eu temo que a partir dos 50 minutos isto já vai começar a crescer em termos de visualizações, mas estou-me um bocado a borrifar para isso, porque a conversa foi muito boa, pá, foi um gosto voltar a ver-te. Ou vou a Bali ou tu vens cá, mas temos que nos... Eu neste momento estou numa posição em que ou vou voltar para Portugal em junho ou vou voltar para Portugal daqui a mais de um ano. Porque neste momento está mais em decisão. A minha namorada está-se a candidatar aí para uma escola e se ela ficar, nós ficamos. Se ela não ficar, nós voltamos, porque eu tenho aí temas também com a startup que me motivam também a ir para aí durante uns tempos e ela também tem que ir tratar aí da sua vida profissional caso esta solução não se concretize. Por isso, ou em Bali ou em Portugal, nós estamos juntos daqui a pouco tempo, considerando que ainda falta muito tempo para morrermos. Exatamente. Vá, pelo menos quando chegar já tenho o Tomás para te apresentar. Certo, exatamente. Tá bom. Olha, Rodrigo, gostei de conversar contigo mais uma vez. Foi um prazer. Grande abraço. Grande abraço, Rodrigo.